sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Como o Espírito não tem idade, o tempo também não existe, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. O momento que você estiver assistindo é sempre muito bem-vindo ao Mediunidade Evangelho no Café. Nós convidamos já uma vez, ele veio, agora ele retornou, o Marcos conosco, mas antes da gente começar, vamos nos preparar então. Vamos nos tranquilizar, nos acalmar, elevar os nossos pensamentos. Os nossos mentores nos tranquilizam ainda mais, para que possamos compreender melhor tudo o que vai ser conversado nesse encontro de hoje. Elevamos os nossos pensamentos, saudando a toda a espiritualidade que nos auxilia, nos ampara, nos guia nesse estudo do Livro dos Médiuns, toda a espiritualidade do espaço do Evangelho. Vamos elevando os nossos pensamentos, saudando também a Ismael, esse anjo amigo, que abre a nossa mente para compreendermos melhor. A Maria, que vai aquecer os nossos corações. Jesus, que estará conosco mais uma vez, nos auxiliando à compreensão do seu Evangelho e nos conduzindo até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui buscando estudo, aprimoramento, evolução. E nós pedimos a licença para poder dar início ao nosso estudo de hoje, com suas bênçãos e a sua proteção. Graças a Deus, então vamos recebendo o Marcos com muito carinho. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Muito boa noite ou bom dia ou boa tarde, não é a todos. Uma alegria muito grande estar novamente aqui pela terceira vez. Eu estou participando deste programa e é sempre muito bom, não é? Quando a gente recebe esse tipo de convite, nos faz reestudar alguns pontos, não é? Que já estudamos no passado, e aí o primeiro beneficiado é a gente mesmo quando faz uma coisa dessas, não é? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Questões 187 e 188 do Livro dos Médiuns, essas duas questões, elas vêm numa sequência em que Kardec estava abordando os diversos tipos de médiuns que existem, não é? Então, antes disso, ele já falou até que com bastante detalhe dos médiuns falantes, dos audientes, dos videntes, dos sonâmbulos, dos curadores, etc., né? Ele foi esmiuçando os psicógrafos, enfim, tá? E aí, depois de que ele apresenta tudo isso, Kardec resolve voltar, então, lá para o começo das explicações, para esmiuçar um pouquinho mais vamos dizer assim, o modus operandi, não é? Que está por trás de todos esses tipos de faculdades mediúnicas, tá? Então, ele começa dizendo aqui no item 187 que os médiuns podem ser divididos em duas grandes categorias. Quais seriam? Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Tá? Os médiuns de efeito intelectuais, segundo o texto aqui do Livro dos Médiuns, são aqueles especialmente aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. O que seriam as comunicações inteligentes? A gente pode entender bem pegando como exemplo a psicofonia e a psicografia, não é? São comunicações que vão mexer aí com o intelecto das pessoas, fazendo elas raciocinarem, transmitindo mensagens que podem levá-las a reflexões, etc. Tá? E já que essas são as comunicações inteligentes, os médiuns de efeitos físicos, eles produziriam, então, comunicações burras. Não é isso, não é apenas uma questão de palavras, uma questão de nomes, e aí que foi adotado os médiuns de efeitos intelectuais e os médiuns de efeitos físicos, tá? Os médiuns de efeitos físicos, então, também, segundo o texto do Livro dos Médiuns, são aqueles que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. O que seriam os efeitos materiais, manifestações ostensivas? Hoje em dia, a gente já não vê tanta ocorrência desse tipo de fenômeno, não é? Por quê? Vamos entender, acho que claramente aí com esses exemplos aqui que nós vamos dar, porque elas eram produzidas antigamente, e quando eu falo antigamente, bota antigamente nisso, se a gente pegar textos do Antigo Testamento, 3.000 anos antes de Jesus nascer, já existiam manifestações físicas.
E se existiam manifestações físicas, obviamente existiam médiuns de efeitos físicos, porque as manifestações elas só são obtidas com a presença dos médiuns de efeitos físicos, não é? Então, essas manifestações ocorriam antigamente porque a população do mundo precisava de uma ferramenta de convencimento maior do que só aquelas comunicações de efeito intelectual podem dar, não é? Se a gente falar especificamente do Antigo Testamento, uma grande manifestação física que ocorreu lá, por exemplo, foi quando Moisés teve a revelação de que ele deveria ir ao Egito para libertar o seu povo do jugo do faraó. E como que foi dada essa revelação? Através de duas manifestações físicas. A sarça, que era uma árvore, um arbusto que existia lá na região onde ele pastoreava ovelhas, pegou fogo, então a produção do fogo naquela sarça foi um efeito físico, e a voz direta, não é? Não existia ninguém junto com ele, e ele ouve então a espiritualidade falando: Moisés, você tem que ir lá libertar o meu povo. Na compreensão das pessoas daquela época, toda a voz que eles ouviam, e a voz direta foi usada abundantemente no Antigo Testamento, toda vez que eles ouviam essa produção de voz direta, eles associavam isso com Deus, não é? Então nós vamos ler lá nos livros da Gênesis, nos livros dos profetas, nos livros de reis, etc. E Deus falou comigo, e o Senhor falou. Oh, é lógico, né? Não é Deus que vem falar pessoalmente. Equipes espirituais encarregadas de dirigir, não é? De direcionar a fé nascente daquele povo, então se manifestava dessa maneira. Eles confundiam tudo isso com Deus. Tudo bem, tá tudo certo, não é? Era a compreensão que existia na época, tá? Então, esses efeitos físicos, como eu disse, eles vêm ao longo do tempo e desde muito já se manifestando aí na Terra. E se a gente for prestar atenção, se a gente for pensar bem, era uma boa alternativa, não é? Os espíritos que resolveram se manifestar através dos fenômenos físicos, eles poderiam ganhar aí um prêmio de marketing. Nós não damos hoje prêmios aí, o IBEST, não é? Aqueles os melhores de marketing. Por quê? Porque imagina você, vamos ver duas situações. Existia um profeta que chamava Jeremias, ele andava com uma canga de boi no pescoço pelas cidades ali da Judéia, não é? E por que que ele fazia isso? Para chamar a atenção do povo. Então ele andava com aquela canga de boi, o povo ficava curioso para saber o que estava acontecendo, e ele dizia: olha, vocês ficam com essa idolatria, adorando deus pagãos, vocês se dão ao politeísmo em vez de adorarem o Deus único, nosso Senhor, vocês são como os bois presos a uma canga. Ele usava toda uma linguagem figurada ali e tal, não é? Para associar. Legal, isso chamava a atenção do povo. E aí chega Moisés, não é? Antes dele, eram outros tempos, não é? E transforma um cajado numa serpente. Qual o programa da Mais Ibope? Não é? Lógico que é o cajado da serpente. Ah, eu lá quero ouvir aquele rapaz que fica andando com a canga de boi no pescoço, eu quero ver aquele que transforma cajado em serpente. Eu quero ver aquele que tira água de pedra, não é isso, né? Eu quero ver aquele que, estando comigo, uma voz se faz presente no céu, não é? Que é o fenômeno da voz direta. Então, por isso que eu digo, os espíritos que produziam isso merecem, não é, um prêmio de marketing, porque realmente eles chamaram a atenção do povo de uma tal maneira que todos esses supostos milagres ficaram registrados ali no Antigo Testamento, não é? Então, a mediunidade de efeito físico, ela se serviu muito, ou melhor dizendo, os espíritos se serviram muito dela para chamar a atenção das pessoas. O tempo passa, não é? 2000, 1000 anos antes de Jesus, tudo isso passa, Jesus nasce e ele também protagoniza episódios de manifestações físicas. Uma das mais bonitas que existem, narradas aí nos evangelhos, é a transfiguração, não é? A transfiguração de Jesus, quando ele, no alto do Monte Tabor, se vê acompanhado de Elias e de Moisés, espíritos, não é? Porque Elias e Moisés haviam vivido muitos séculos antes, não é? Então já existe ali o fenômeno da materialização. A materialização, é importante dizer, ele é diferente da aparição, não é? Porque a aparição de um espírito, ela ocorre quando ele se faz visível para um médium vidente, e aí só o médium vidente enxerga aquele espírito. A materialização, não. O espírito se reveste, não é? Com
uma capa, uma roupa de ectoplasma fornecida pelos médiuns de efeitos físicos, então ele se faz visível para todo mundo que está ali no ambiente enxergá-lo. E aí ocorre, então, o fenômeno da materialização de Moisés e Elias, relatado no Novo Testamento, ocorre a transfiguração de Jesus e, mais uma vez, o fenômeno da voz direta, não é? Ouvi, esse é meu filho dileto, não é? O evangelista conta assim. E depois disso, não é? Outros fenômenos menos destacados no Evangelho ocorrem, o tempo passa novamente e eles continuam acontecendo aqui na Terra. As casas mal assombradas, não é? Que ouvia-se arrastar de correntes, ouvia-se pancadas, as portas fechavam sozinhas, tudo isso daí é a produção de fenômeno de efeito físico. Deveria obrigatoriamente, se não no mesmo local, nas imediações haver médiuns de efeitos físicos para produzir isso, não é? Isso vem num crescendo até que em 1847, 10 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, nos Estados Unidos, na cidade de Hydelsville, não é? Ocorre lá os fenômenos com as irmãs Fox, fenômenos de tipologia, madeira estralando, batidas na parede e no chão da casa onde elas moravam. E depois disso, não é? Lá nos salões de Paris, na Europa, já do outro lado do oceano, as mesas girantes, enfim, tudo aquilo que foi o precursor do espiritismo. Tudo isso, então, se fez necessário no planejamento dos espíritos superiores para chamar a atenção das pessoas. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, aí mais ou menos no início dos anos 1900, a gente tem o Charles Richer, que foi um grande pesquisador, não é? Que deu, inclusive, o nome de ectoplasma para essa substância que os médiuns exudam quando produzem os fenômenos de materialização, e aí aparecem médiuns muito famosos, Eva Carrier, não é? Que se a gente procurar na internet vai achar muita fotografia dela como Eva C, não é? Então, o Charles Richer estudou bastante ela. Aqui no Brasil, na cidade de Botucatu, também mais ou menos na mesma época, começo dos anos 1900, nós tivemos o Mirabelli, não é? Que o Mirabelli produzia fenômenos físicos abundantemente, e até tão abundantemente que no final ele acabou sendo taxado de charlatão, porque esse é um dos grandes empecilhos ou uma das grandes armadilhas da produção de fenômenos físicos. Como é uma coisa muito visual, que chama muito a atenção, e como todo outro fenômeno mediúnico não depende do médium produzi-lo, mas dos espíritos, não é? O médium acaba se vendo, se ele vai para um lado comercial, lógico, não é? Se ele quer vender alguma coisa, ele acaba se vendo forçado a praticar o charlatanismo, porque os espíritos não o assessoram mais. Então, tem fotografias do Mirabelli flutuando muito longe do chão, que dizem que o negativo foi apagado um banquinho, uma escada que ele estava em cima e tal, mas isso são detalhes, não é, de desvio de conduta e desvio de caminho, porque no início o Mirabelli realmente era um grande médium de efeito físico. Antes que ele soubesse da sua faculdade, por exemplo, trabalhava numa loja de sapatos e os sapatos das prateleiras caíam, não é, à medida que ele passava. Eu não sei se alguém aqui já assistiu o filme do Harry Potter, não é? Aquele filme vou dizer de adolescente, mas não é, porque eu assisti, eu gostei também, né? Então, o Harry Potter, quando vai na loja do Senhor Olivares, né, na loja de varinhas, as varinhas pulam em cima dele. Poderíamos dizer que o Harry Potter era um médium de efeito físico, porque aquelas varinhas pulavam em cima dele. Enfim, não é? O Mirabelli é um deles, e o Douglas Home, não é? O Didi Home foi um outro médium de efeito físico fabuloso também. Dizem que ele, no terceiro andar de um prédio, ele saía horizontalmente, flutuando pela janela, ele saía por uma janela, entrava pela outra na presença de dezenas de testemunhas, não é? E o Didi Home também, ele desde criança, desde bebê apresentava isso. Com 6 anos de idade, a biografia dele, com 6 meses de idade, a biografia dele conta que o berço dele já balançava sozinho. Olha que maravilha, não é? Se a gente acaba pegando no sono antes de ninar a criança, não tem problema, porque o Didi Holmes já se ninava, ele se auto-ninava, não é? O berço dele balançava sozinho. Enfim, não é? Então, a mediunidade de efeitos físicos, ela veio num decrescendo, até que hoje praticamente ou inexiste ou são muitos raros os casos. A gente não encontra mais com facilidade essas sessões de materialização, etc. O próprio Divaldo Pereira Franco, há uns 30 ou 40 anos aí, produziu
produziu, não é, alguma coisa de efeitos físicos, fez aparecer uma flor, uma rosa, enfim, e não mais. O Chico Xavier também, não é? Isso nós temos que lembrar que é algo que desgasta bastante o médico, oferece riscos para a saúde do médium, não é? Porque parte do ectoplasma que ele doa é reabsorvida pelo seu organismo, e aí ela pode carrear, não é, alguma impureza do ambiente, tal, cheio de detalhes técnicos que envolvem tudo isso, e aí o próprio Emmanuel aconselhou o Chico a não continuar, porque a tarefa dele era da psicografia, e não de exibicionismo, não é, ou de propaganda do espiritismo, dessa forma que já estava sendo considerada arcaica, tá? Aí depois, não é? Então fiz uma introduçãozinha aí só para a gente pontuar o que é o efeito físico e o que é o efeito inteligente, não é? O Kardec continua no próximo item, que é o 188, dizendo que existem variedades que pertencem a essas duas categorias, tanto para os médiuns de efeitos físicos quanto para os médiuns de efeitos intelectuais, não é? E ele então distingue aqui três variedades. Ele fala dos médiuns sensitivos, dos naturais e dos facultativos. O que seria isso, não é? O sensitivo é mais ou menos aquele intuitivo, não é? É aquele que tem a sua sensibilidade aguçada e ele percebe então a aproximação de um espírito e ele consegue identificar se um espírito é de uma categoria mais ou menos elevada através das sensações que esse espírito causa ao se aproximar dele, tá? Alguns médiuns sensitivos muito treinados, muito habituados já com determinados espíritos, inclusive sem verem, sem ouvirem, não é? Eles conseguem saber quem é o espírito que está se aproximando apenas, vamos dizer assim, pela qualidade dos fluidos que esse espírito provoca a reação dessa sua sensibilidade, tá? Então, esses seriam os médios sensitivos. Os médios naturais, ou também chamado de inconscientes, são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, não é? Então, isso se daria mais para a faculdade dos médios de efeitos físicos do que do intelectual, né? Porque, a menos que a gente fale assim, um médium de efeito intelectual que vai ser um psicógrafo, de repente ele pega e começa a escrever, não é isso, né? Então, eu acho que se encaixa mais para o médium de fenômenos físicos mesmo, é quando ele não tem a noção de que é ele que está produzindo os fenômenos. Por exemplo, falei do Mirabel, estava trabalhando ali na loja de sapatos, os sapatos caíam no chão à medida que ele passava, ele não sabia que era ele o agente causador daquele efeito físico, tá? E o médium facultativo ou voluntário é o contrário disso, é aquele que tem consciência da sua faculdade, não é? Então, através de um ato de vontade própria, ele se concentra e, obviamente, sendo assistido pelos espíritos, ele vai produzir o fenômeno. Ok? Então são são esses dois itens, não é, do livro dos médiuns, o 187 e o 188, que nós vamos abordar aí no programa de hoje. Falando mais um pouquinho, então, das faculdades de efeitos intelectuais e físicos, não é? Como eu falei, as intelectuais são aquelas mais produzidas a psicofonia e a psicografia, elas são usadas para esclarecimento, elas são usadas para consolo e elas são usadas para informação. Esclarecimento clássico, não é? Chico Xavier recebendo as cartas dos espíritos desencarnados para as mães, para os filhos, para os maridos, esposas, enfim, aqueles que iam até Uberaba procurar uma prova de que ainda o ser querido que havia morrido fisicamente continuava vivo no mundo espiritual. Então essas cartas são consoladoras, não é? Esclarecimento. O livro dos Espíritos é um caso, acho que é o melhor que nós temos. Os espíritos vêm através da psicografia, eles informam, então, formam, não é, toda a base do espiritismo, toda a base da doutrina espírita. André Luiz, através das suas obras, vem nos esclarecer quanto às mecânicas que existem no mundo espiritual. No livro que ele conta a reencarnação de Segismundo, por exemplo, ele explica ali em detalhes como que se dá um planejamento reencarnatório, um processo reencarnatório. Me fugiu agora o nome do livro, me perdoe, não é? Eu não lembro se é nos domínios da mediunidade, mas enfim, não é? É um dos livros de André Luiz. E isso, então, é informativo, não é? Perdão, é esclarecedor. E o informativo, ele é mais ou menos irmão do esclarecedor. O informativo é que vem contar, não é? Violetas na Janela, por exemplo, da Patrícia, através da mediunidade da Vera Lúcia Marizek, não é? Ele vem contar, olha, o mundo espiritual é uma continuidade do mundo da Terra. A minha avó, que já mora ali numa colônia, ela cultiva vasinhos com violetas na janela da... Então aí as pessoas têm uma leitura mais leve, ao mesmo tempo que vão se instruindo, não é? Elas vão, vamos dizer, deleitando
buscando, aproveitando aquela leitura. É mais ou menos igual o esclarecedor teria uma questão assim mais didática, né? Mais professoral, vamos falar. E o informativo tem informações diversas do mundo espiritual. Ok? Então, eu acho que para a gente começar a conversa, eu já falei bastante. Aí, se alguém quiser me ajudar, não é, com algum comentário, ou se eu me lembrando aí, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Só para reforçar o que você falou, Missionários da Luz mesmo, você está certo. Missionários da Luz, bacana. Não, a questão que você falou, Marcos, da questão dos efeitos físicos, a gente sabe que todos os fenômenos que a espiritualidade permite acontecer, ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito que seja útil para todos. Então, a questão dos efeitos físicos era muito o que você já relatou, né? A questão de chamar atenção, do despertar, do ir em busca, porque se algo me incomoda, se algo me faz questionar, eu vou em busca daquilo lá que está despertando em mim. Então, era uma ligação, um primeiro momento de estar chamando a atenção. E depois que essa conexão se fez e você tem formas melhores de lidar com essa questão de fazer prestar atenção, refletir, os efeitos físicos realmente eles são muito desgastantes para o médium, né? A Verdade. questão que você falou dos fluidos, porque que acontece? Você tem a emanação do ectoplasma para ser feito o efeito físico que você quer realizar, contando com a colaboração, o pensamento, a sintonia de todos que estão envolvidos na reunião, que um pensamento dissonante pode dificultar o trabalho ali do efeito físico que vai ser realizado, materialização, enfim. E quando termina toda essa exalação, realizou o fenômeno e tudo, esses fluidos vão retornar para o médium. Isso. Como eles retornam para o médium? Então, se tem ali questões que são divergentes, alguém que está interessado nos seus cuidados próprios ou não está com o pensamento conectado na reunião, tudo isso é absorvido dentro desses fenômenos e retorna para o médium. Então, é uma coisa de um impacto maior, de uma necessidade, uma mobilização muito maior. Então, a gente não está nesse nível mais, né? Acreditamos nós, que a gente não precisa. Apesar de todo mundo adorar o espetacular, não, quero ver a magia acontecer. Aí eu vou acreditar, aí eu vou entender. Quer dizer, está nos chamando mais agora a questão de efeitos inteligentes, porque a gente já tem entendimentos que não necessita mais desse chamado e desse despertar. Por isso que diminuiu tanto a questão dos fenômenos físicos, né? É verdade, Vanessa. Existe, eu não sei se é um ditado, mas eu me lembro de alguma coisa dizendo assim que a curiosidade aliada à ação, ela provoca a descoberta, né? Eu dou aula de física e química e matemática, né? E aí lá no ensino médio, quando as classes, né, são terríveis, né, são muito inquietos, o tempo de concentração do pessoal é muito curto, tal. Aí, se a gente vai para um laboratório de química, por exemplo, e faz algum experimento, né, vai misturar duas substâncias, aí vai soltar alguma fumacinha ali, sabe? Você coloca fogo em algum negócio e aquilo se consome, se ele se autoconsome sem deixar nenhum resíduo, mas produz uma chama muito bonita, tal. Aquilo chama a atenção dos alunos de uma forma extraordinária. Fazendo isso, você consegue ir para a lousa e explicar quimicamente o que aconteceu ali, não é? Então, por que a gente precisa chamar a atenção desses alunos? Porque eles estão numa fase de transição, né? Ensino médio é de 15 a 17, 18 anos aí mais ou menos, tá? Eles estão amadurecendo, eles não são nem mais crianças e não são adultos também. O que está acontecendo com a humanidade, não é? A gente fala tanto da aproximação do mundo de regeneração, tal. Nós estamos, então, amadurecendo espiritualmente também. A gente já deixou a infância para trás. A infância qual que era? Como eu falei, né? Vou citar de novo aqui Antigo Testamento, tá? Lá naquela época, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não adiantava querer explicar nada. Tanto é que o Espiritismo só veio aí em 1850 para a gente, né? Naquela época o pessoal tinha que ver para acreditar mesmo. E mesmo vendo, achavam bacana
bacana, mas ainda não seguiam, continuavam ali metendo os pés pelas mãos, tal, e teve toda aquela trabalheira, não é, para preparar, para poder fazer esse lastro mínimo religioso para Jesus poder nascer no seio daquele povo ali, poder trazer as mensagens que ele trouxe para a gente, né? Então, já que a gente está, né, nesse processo de amadurecimento, talvez Deus tenha considerado que nós já amadurecemos, nós já passamos por essa adolescência, não estamos mais no ensino médio. Se o adolescente ele não tem tempo de concentração, ele não consegue fixar a sua atenção, não é? Esse é um problema que ele tem que resolver. Deus nos deu essa chance durante alguns séculos para conseguirmos amadurecer a nossa mente, fixar a nossa atenção naquilo que realmente é importante. E o que é realmente importante? Vamos recordar de Jesus, ele veio dizer que o reino dele não é desse mundo, que a gente tem que juntar aquele tesouro, que o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome, não é? Então isso é importante. Deus já considera que nós passamos então por esse amadurecimento. Agora eu não preciso mais fazer a experiência de colocar fogo lá em algum tipo de elemento para depois explicar a teoria. O colocar fogo já foi, não é? Agora é a hora dos efeitos intelectuais. E agora que eu digo, já faz anos isso, né? A gente já está vivendo essa era faz bastante tempo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí, o espírita, ele é convidado a prestar atenção de uma forma diferente daquele que vai ler só por curiosidade. Por quê? Porque material para estudo a gente já tem infinitamente aí, não é? Se a gente passar o resto da nossa encarnação, independente da idade de cada um de nós aqui tenha, não é? A gente não vai conseguir ler todos os bons materiais que existem. Por quê? Porque existem materiais também de tudo quanto é categoria. Existem os materiais péssimos, tal. Se diz espírita, na verdade são espiritualistas, não é? Tudo, né? Podem ser produtos mediúnicos, mas tem muita literatura ruim dentro do espiritualismo. Se a gente pegar aquilo que é sério, de médiuns sérios, pegar o Pentateuco kardeciano, a gente já tem material demais para ler. Então, que a gente foque a nossa atenção nos efeitos intelectuais, para que a gente enriqueça o nosso espírito, não é? Possa passar por essa fase de maturidade espiritual de uma forma que a gente facilite a chegada desse mundo de regeneração. Porque tem muita gente que fica achando, o mundo de regeneração vai chegar aqui quando os ETs vierem, quando a Terceira Guerra Mundial explodir, quando acontecer um tsunami que vai inundar o mundo inteiro. Tá? Não é isso, gente. Esses fenômenos, todas essas coisas, guerras, né? Tudo isso pode acontecer, porque faz parte do processo natural da evolução de cada mundo, não é? Mas o mundo se transforma através da transformação de nós, não é a nossa transformação dos seus habitantes. Se eu quero um mundo regenerado, eu tenho que me regenerar primeiro. E me regenerar primeiro como? Está aí o Evangelho, né? Eu falei isso numa palestra ontem. A gente, quando quer fazer um bolo, pega uma receita e vai seguir lá. 2 ovos, meio quilo de farinha, uma pitada de fermento, não é? 40 minutos de forno. Se eu seguir aquela receita direitinho, o bolo vai ficar bom, né? Mesmo que eu não tenha uma mão excelente para a cozinha, ele vai ficar bom. E se eu resolver colocar, em vez de 2, 4 ovos, em vez de 40 minutos de forno, 20, não vai dar certo, não é? Qual que é a receita que a gente tem para se dar bem na vida? Evangelho, gente. Está aí há 2000 anos, não é? As lições de Jesus, questão 625, clássica, que todo palestrante gosta de falar, não é? Quem é que Deus ofereceu como modelo e guia da humanidade? Vede Jesus. A vida de Jesus é a nossa receita de bolo. Então, está mais do que na hora da gente deixar a fenomenologia física para trás e se concentrar realmente naquilo que foi produzido pelo chamado, não é, no livro dos médiuns, de efeitos de mediunidade intelectual, não é? Não é que é intelectual que ninguém vai entender. De repente uma pessoa mais simples vai falar, então não vou nem ler, porque eu não vou entender. Não, não é isso, não. Intelectual foi um nome que deram só para diferenciar daquilo. O físico é empurrar a mesa. Intelectual é explicar por que a mesa se move quando alguém empurra, não é? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que entender isso. Os fenômenos físicos fizeram parte da história do espiritismo na Terra e agora já são deixados de lado, porque a gente está em condições de focar a nossa atenção no que é mais importante. Falei muito, né, Silvana? Não, de jeito nenhum, absolutamente. A questão aqui é que fiquei pensando, né, enquanto vocês falavam e nos exemplos perfeitos que vocês foram trazendo, você trouxe, a Vanessa foi no mesmo ritmo. Fiquei pensando
nos antigos seguidores do Cristo. Olha onde vocês me transportaram. Olha a relação que eu faço como pergunta, como hipótese, como colocação, tudo junto. Sim, é importante que você vá deixando a fenomenologia de lado, porque isso significa progresso. A doutrina espírita é progressista, ela vê que você tem que evoluir. Você, enquanto ser espiritual. Então, como médium, aí vem a pergunta, né? Todos somos médiums, portanto, aqueles que começaram a divulgar a mensagem do Cristo, como médiums que eram, também passaram por situações bem desagradáveis. E não é porque eles não estavam usando já a razão, é porque eles muitas vezes não estavam cientes da importância que tinha essa tarefa de ir para essas questões de demonstrar a inteligência que existe por detrás de uma manifestação. Porque aí eu fiquei pensando que tudo bem, eu super concordo que o médium hoje de efeitos físicos não é tão importante. Não, importante não, importante não. Retiro o que eu disse, desculpa. A fabricação de um efeito físico não é mais tão necessária hoje quanto fazer intelectualmente a mediunidade, a comunicação com o outro mundo, mas aí você pensa, por exemplo, na cura, que é efeito físico. Exatamente. Então, talvez nós não estejamos ainda propensos a ir para a intelectualidade, porque muitas vezes nós não estamos curados moralmente. É isso que vocês fizeram pensar. Só isso. Então, achei muito bacana, porque eu não tinha pensado antes nisso. E eu falei, nossa, olha que interessante. Porque nós não estamos curados. Então, quer dizer que precisa mexer ainda em nós, na nossa parte fenomenológica, porque a Vanessa sempre vai lembrar, e ela faz a gente lembrar, que nós nem utilizamos a materialidade que você citou os exemplos dos teus alunos, que é fantástico. Você tem que mexer no material, eles têm que ver para poder acreditar em alguma coisa e daí dizer como é que se faz. Então, talvez esses somos nós que temos que nos transformar em alguma coisa para depois transformar a moral. Não sei, mas acredito que a gente está engatinhando aí em tudo isso. Não A gente evoluindo. pode aliviar um pouco a questão de pensar em efeitos intelectuais, porque muitas vezes Kardec refere a efeitos inteligentes. Inteligente de inteligência, do espírito, do princípio inteligente, e não de intelectualidade avançada ou desenvolvida. Porque essa questão que a Silvana levantou, o ectoplasma, até no livro do Perispírito, o Zimmermann fala exatamente disso. Ele ainda é muito utilizado para questões de cura, de rejuvenescimento do nosso perispírito, pela espiritualidade que tem o entendimento e sabe como manipular esses fluidos para nos ajudar na cura. Então, muda um pouco o que é, como o Marcos até brincou, né? Era bom de propaganda, queria vender ali o seu produto. Então, agora, essa questão dos efeitos físicos não é tanto para arremessar objetos, quebrar, não, é para ser usado, canalizar esse ectoplasma de uma forma inteligente, tanto que ele cita para nós, que às vezes os fenômenos utilizam as duas partes, né, tanto o físico como o intelectual, para poder fazer uma cura. Mas para isso eu vou ter que ter entendimento, eu vou ter que saber como manipular, eu vou ter que me ligar e ter a permissão e o auxílio da espiritualidade superior para que isso possa acontecer. Fora que mediunidade, efeito físico ou inteligente não tem nada a ver com moral. Então, eu vou ter que ter uma boa moral para merecer, para conseguir, para poder ter essa conexão de estar usando isso para o fim que hoje em dia é útil para nós, né? Para o entendimento, para usar para o que agora, no nosso estágio de adolescente, será que a gente já passou do estágio de adolescência? Não sei não, hein? A gente possa usar melhor os recursos que a gente tem. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante, porque é realmente isso, tudo que falaram. Nós ainda estamos muito infantis quanto à nossa moralidade.
Então, quando Jesus diz, vocês são deuses, podem fazer muito mais do que eu faço, nós podemos, mas nós ainda não conseguimos, para nós ainda é muito difícil conseguir colocar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Nós sabemos de cor e salteados, podemos repetir, admiramos, mas a prática é que é difícil para nós. E é por isso que nós ainda estamos engatinhando e não conseguimos resolver muitos problemas. Nós poderíamos estar aqui já realizando N curas, curas em nós mesmos, com a nossa potencialidade, se nós tivéssemos uma moral mais aperfeiçoada, seguindo mais os ensinamentos de Jesus. Então, eu acho muito importante, porque é como vocês estão falando até agora. Nós estamos já num outro estágio. Nós já saímos dos fenômenos. Agora somos nós que temos que nos desenvolver para podermos realizar os fenômenos, mas outros tipos de fenômenos. E aí, Sandra, e aí cai numa coisa bem mais simples, que são as vibrações. Se nós estamos falando de cura, nós estamos falando que nós não entendemos ainda o propósito das vibrações que fazemos. Nós estamos aqui reunidos nesse exato momento para falarmos sobre esse aprendizado. E aí eu recordo a leitura, a primeira aula que eu tive hoje de manhã, incrível. Eu falei assim, não, eu já ouvi falar disso hoje. É assim, né, que as coisas são, não é? Pão Nosso, Emmanuel, através do Chico, na lição 49, velho argumento. Quando o Festo está dizendo para Paulo, Paulo, estás louco? As muitas letras te fazem delirar? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. E aí, assim, Emmanuel, como sempre, né, ele vem e diz assim, recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Gente, isso aqui é forte. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda a doutrina dos espíritos. Nós não compreendemos. E aí entra aí, ó, Sandra, o mal é incompatível com o bem e por poucas letras e por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Quer dizer, se você se propõe a trabalhar, a fazer o estudo, que é a recomendação do próprio Kardec, é a própria recomendação do Emmanuel em outras obras, tem que ter o estudo sério para que você pense o que é que você está fazendo com todo esse conhecimento que você tem. E aí o Marcos disse, tem todo o Pentateuco, isso ainda serviria, não precisaria de outras obras. Mas talvez nós estejamos dementes, como diz o Festo para o Paulo, porque nós nem acreditamos naquilo que nós mesmos estamos divulgando. Como, por exemplo, uma simples vibração, que não tem nada de simples. Se ela for carregada realmente com todo o amor, ela vai chegar ao outro e vai levar o alívio. E aí é justamente nesse momento que o esclarecimento, né, que todos nós podemos adquirir, todos nós temos o acesso, porque nenhum de nós cobra por esses cursos, não é mesmo? Nenhum de nós que fez curso sobre isso cobra também, pagou também para fazer. Qual a razão seria disso? Se não, né, justamente isso que a Sandra está falando, quer dizer, a moral é nossa responsabilidade, não é de ninguém, nem do Cristo é. Nem do Cristo é nossa, porque ele veio mostrar que pode. Olha que inteligência que é isso. Ele veio mostrar que qualquer um pode, porque ele mostrou que ele também era filho desse mesmo pai, também foi criado por esse mesmo pai e fez uma trajetória. Mas aí, será que nós compreendemos os conceitos? Ou nós temos muito preconceito? Vai lá, Nilda.
Contribua. Eu acho que você já até respondeu a minha pergunta. E a minha pergunta seria que os passes e as benzedeiras, todas elas estão dentro desses médiuns de efeito físico. Quer responder, Marcos? Posso responder de acordo com o meu entendimento, aí você me diz se está certo, tá? Não, Nilda, não estão dentro dos médios de efeitos físicos, porque a literatura espírita, não é, explica que o passe ele pode ser dado de duas maneiras, né? Ou só o magnetismo do passista, ou uma combinação do magnetismo dele com os fluidos espirituais, tá? Aí a gente está falando em magnetismo, a gente não está falando em ectoplasma, né? E o efeito físico é mais ligado ao ectoplasma. A produção de medicamentos espirituais para curas, então aí você usa ectoplasma. Aí a cura é efeito físico, mas na minha visão, o passe não. O que é que vocês dizem? Com certeza não, porque a verdade é isso que você está dizendo. Existe uma combinação, existem várias formas, na verdade, né? Mas tem que pensar o seguinte, que quando você está emanando energia, isso não significa que isso não tem a causa inteligente por detrás de tudo isso. Então pense naquela mãe que vai passar a mão naquela criança que caiu, ela nem sabe que está transmitindo energia. Ela nem tem noção, muitas vezes, que está fazendo isso. Mas a Vanessa lembrou. Ela é um espírito e ela tem mentor. E a criança também. Então, você está falando que naquele momento a produção era diferente. Vamos mostrar para essa gente. Vamos mostrar visualmente que existe algo que vem do plano espiritual. E quando você transmite essa energia, você não enxerga sair das mãos, mas você sente. Você sente. Quando você está conectado com o plano espiritual, você sente. E é isso que é inteligência por detrás de tudo isso. Então, você não precisa enxergar. Daí, claro, tem o médium que tem a visão espiritual, ele tem a visão física e a espiritual, e aí ele vê. Mas os fenômenos físicos que ele está falando, a pessoa teria que enxergar algo acontecendo. E a cura, para quem vai trabalhar com cura, enxerga acontecendo. É fantástico, é fenomenal, é de outro mundo. Eu diria isso realmente, sabe? Assim, porque eu vou falar para vocês, trabalhar com cura não é fácil, gente. Não é fácil porque você não tem compreensão. Eu sempre vou lembrar, Nilda, que o médium que estava naquele momento dando passagem ao instrutor espiritual que estava realizando as curas, usou os meus dedos como instrumentos. Até engasguei agora. Até engasguei. Engasguei porque é difícil falar sobre isso para mim. Eu não posso trabalhar com cura. Eu não posso trabalhar com cura. Eu não consigo. Eu só choro. Porque ver isso é uma beleza, mas eu tive que ver algumas vezes. Então, eu senti os meus dedos entrando no perispírito do aquele assistido. E quando saiu, ele pegou a minha mão e fez assim. Aí, tipo assim, não dá para mim, não dá para acreditar. Então, quer dizer, tem a produção de efeito físico nesse momento. E quem está lá naquela sala trabalhando percebe tudo, vê o maquinário, vê as coisas. Maquinário é boa a palavra, né? Vê os instrumentos que estão sendo usados pela espiritualidade. Deus se diz assim, gente, realmente a gente não conhece nada. Então, é diferente, é outra categoria. E aí você lembrou muito bem das benzedeiras. As benzedeiras, elas são médiums fantásticas, mas elas têm uma sabedoria por detrás disso. Elas parecem ser pessoas. Me ajudem com a palavra agora que eu não quero errar. Uma benzedeira, um benzedor, parece que é uma pessoa muito ignorante, porque é simples, é diferente, é simples, não é ignorante. Tem muito conhecimento. Então, acho que isso, assim, para mim, sempre fez muito sentido. Claro, os colegas podem achar que
tem algo mais aí que a gente não falou, mas aí, em resumo, seria isso. A gente tem que ver que a gente quer classificar tudo e dar nome, né? A gente chama de benzedeira porque ela não se classifica dentro do espiritismo, da mediunidade, mas é uma médium que tem um grande amor, que é um canal de auxílio, e é um espírito que quantas vivências tem antes dessa, de experiências de aprendizado, que ela vai estar aplicando ali naquele momento. Sempre, como ele até nos relata aí na questão, não, como é que fala? Do que o autor pontua para a gente, que eu posso querer o fenômeno que eu quiser, eu posso ali ser o médium, como ele fala, facultativo, voluntário, eu posso me conectar e fazer a solicitação, mas se eu não tiver auxílio da espiritualidade, não for permitido, nada vai acontecer. Então, a benzedeira tem um grande merecimento, um ganho de conhecimento, o nome que você quiser dar, né? Que ela consegue fazer essa conexão. Então, assim, no passe a gente tem transfusão de energia psicofísica, a gente está ali reequilibrando muitas vezes centros de força, a gente está equilibrando a energia, só que a energia reabasteceu. Tudo bem, mas como continuam minhas atitudes e meu dia a dia? Né? Eu brinco sempre que você toma o passe, o ponteiro vai lá para cima, mas você pegou o carro e saiu na rua, o ponteirinho já vai lá para baixo, porque restabeleceu, só que eu vou continuar com as mesmas atitudes, com o mesmo pensamento, eu vou desequilibrar tudo de novo. Então, só para a gente ver a questão da vibração, que, por exemplo, hoje me foi feita uma pergunta seguinte, falando de cura, uma série de coisas que a gente estava falando, que nada é sem querer. Então, quando eu vou vibrar para uma pessoa que está enferma, que está doente, é errado eu pedir para ela se curar? Eu vou pedir para ela se curar? Se aquilo faz parte do processo de aprendizado dela, de evolução, será que não é melhor ela passar por aquilo? Eu acho que minha resposta foi que a gente tem que ter uma confiança de pedir para que seja o melhor feito para ela. A espiritualidade superior vai conduzir, porque o que vai acontecer? O que for melhor para ela, independente do que eu pedir. Só que geralmente a gente pede o que a gente quer. Eu não quero que vá, eu quero que fica. Mas a pessoa está sofrendo. Ela já cumpriu a cota dela. Você não quer o melhor para ela? Liberta. Pede para o melhor ser feito. Então, isso, no meu pensamento do que a gente está falando aqui, é justamente já uma evolução. Porque eu já não estou mais pedindo o que eu quero, eu já estou querendo pedir para que seja feito o melhor para aquela pessoa. Então, confiemos e entrega na mão da espiritualidade que o melhor vai ser feito. Só que a minha vibração, o meu pensamento, que a gente sempre brinca aqui, mas eu não escrevi o nome, mas eu não falei, não coloquei no chat. Você pensou? Já foi, querido, já recebeu. Aquele pensamento seu já foi. A espiritualidade já coletou e já está fazendo ali com que esses seus fluidos cheguem a essa pessoa. Né? Então, a gente tem que ter esse entendimento e essa confiança, que a gente tem muito além do que a gente pensa. Que tal a gente começar a usar? Né? Ter essa confiança e começar a usar. Né? Então, o entendimento é uma coisa que nos auxilia muito. Mas a cura é para quem? A cura é para quem? É para o espírito. Então, assim, eu não sei, eu achei, a Vanessa falou perfeitamente, você pede para que o melhor aconteça, mas que a cura espiritual aconteça. Porque quem precisa curar é o espírito, lembra? Tudo começa no espírito e o corpo manifesta, o corpo é veículo. Nós, médiums, somos veículo do plano espiritual, mas o corpo é nosso veículo para estarmos aqui na Terra. Então, não é o corpo que adoece. Lembra, a gente não fala de doença, a gente fala de um doente. Mas quem está doente? O espírito. Então, a cura tem que ser para o espírito. Então, eu peço que esse espírito tenha a cura. Por quê? Porque não interessa se o corpo vai ficar detonado. Interessa sair dessa vida com o espírito curado. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Para mim faz todo sentido dessa forma, não é? Não, é que eu atropelei, desculpa. É que eu estava falando, a aula era sobre enfermidade e a questão era justamente essa. Doenças acontecem para curar o nosso espírito. Por isso que ela perguntou. Então é errado eu pedir para a pessoa se curar? Não é para curar o corpo. É para curar a enfermidade que iniciou ali no meu espírito, né? Que eu possa me livrar, me depurar através dessa enfermidade curando o meu espírito. Desculpa, Ana.
Exato. Eu sei que você explicou tudo isso lá, provavelmente, mas a questão é que eu acho que tem que ficar muito claro para nós sempre isso. Nosso corpo é só veículo para estarmos encarnados. E a psicossomática vem mostrar isso. A maior parte das doenças, tudo bem, tem a predisposição genética, tem a predisposição. Tá, 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 tá. Só que algumas não vão nem manifestar, tá lá no corpo. Todos nós temos carcinomas, todos nós temos células cancerígenas, mas alguns não vão desenvolver o câncer. Por quê? Então, quer dizer, aí você pode pensar em N doenças que são primeiro provocadas pelo desajuste no espírito. Isso é muito legal. Nossa, parei. Dá para fazer um programa só sobre isso, né? Ou Ô, Marcos, eu vou te falar uma coisa, não dá ideia. Se você der ideia, você vai receber um convite. Pensa bem, você não vai falar, Ana? Então, para fugir aí do assunto, não fugir do convite, a gente aceita com prazer, né? Eu gostaria de voltar num ponto que a Sandra falou, não é, da nossa moral, né, do desenvolvimento, do amadurecimento da nossa moral. Ela citou, né, uma passagem de Jesus quando ele fala: "Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais". Essa passagem está lá quando a gente estuda lá o Aprendiz do Evangelho, está, se não me engano, no Sermão do Cenáculo, né? Que ele está lá na última ceia, tal. Ele dá diversas recomendações, fala sobre o Consolador prometido, tudo. E aí, no final do Sermão do Cenáculo, ele faz uma oração pedindo pelos seus discípulos e pedindo pelos futuros discípulos que, através da palavra daqueles, se chegarão a Jesus também, não é? E aí, o que eu me lembro que tem nisso, ele diz o seguinte, mais ou menos assim, não vou lembrar exatas as palavras, né? Mas se vocês me amam, vocês vão seguir o que eu falo, e aí vocês estarão em mim e eu estarei em Deus, tal, toda aquela linguagem do Evangelho de João, que é meio confusa ali e tal, né? Mas qual que é a mensagem, né? Se vocês me amam, vocês vão seguir o que eu faço e vocês estarão em Deus. O que é estar em Deus? A gente progredir, evoluir até chegar à perfeição, não é? Jesus, quando diz eu e o Pai somos um, ou quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não fala ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai, por quê? Porque ele já está junto do Criador, ele comunga mentalmente dos mesmos pensamentos que o Criador, porque ele atingiu ali a perfeição já, não é? Então, quando ele fala em nós irmos até Deus, ele diz isso, vocês vão evoluir, vão se aperfeiçoar até chegar à perfeição e também estarão em Deus. O que ele fala, a condição para a gente conseguir isso? Amá-lo e guardar as suas palavras, não é? E, em outras palavras, praticar o evangelho. Aí volta naquilo que eu falei, a receita do bolo ali. Se a gente seguir o evangelho, se a gente conseguir interpretar, não é, por baixo das alegorias, das parábolas, não é, de todo aquele véu que o espiritismo já ajudou a tirar, vamos dizer 99% dele, mas deve ter 1% ainda que a humanidade está com dificuldade em chegar por baixo, aí a gente vai evoluir moralmente, como a Sandra estava falando. Vai evoluir mais, porque é inegável que hoje nós estamos melhor que ontem, né? Então, até usando dessa comparação que eu fiz, se ainda não estamos na fase adulta do nosso amadurecimento, estamos saindo da adolescência. Ela perguntou, será que saímos? Talvez não tenhamos saído completamente, mas estamos saindo, não é? Eu gosto muito da ideia de que essa nossa encarnação é a melhor de todas, essa minha versão é a melhor de todas, de tudo que eu já vivi até agora, não é? Porque ou a gente pode estacionar ou evoluir, regredir a gente não regride. Então, imaginando que eu estava estacionado e eu adquiri um pouquinho de conhecimento, pronto, eu já estou melhor do que na minha última encarnação, não é? Então, nós vamos adiantando assim, para e passo, rumo à evolução moral. A intelectual não precisa nem falar, ela está aí, não é? A gente hoje tem tanta tecnologia, tem acesso a tanta coisa. Daqui a pouco, e quando eu digo daqui a pouco, em menos de 20 anos aí, vai estar mandando foguete tripulado para Marte e tal, né? Sabe-se Deus mais o que vai, né? O que esses avanços todos vão nos proporcionar. Então, a intelectualidade está indo bem, mas não podemos nos esquecer de Capela, não podemos nos esquecer de Atlântida, não é? Não adianta só a intelectualidade. O Emmanuel fala que a gente tem duas asas, uma é o intelecto e outra é a moral, né? Se a nossa asa da moral tiver capenga, a gente não vai conseguir voar, a gente vai cair
vai se machucar nessa queda. Então, precisa, sim, prestar bastante atenção na evolução moral. E como? Guardando as palavras de Jesus, amando Jesus, fazendo aquilo que ele nos ensinou, não é? Aquilo que ele nos exemplificou. Ele é o nosso modelo. Olá, deixa eu tirar uma dúvida agora. Eu fiquei aqui pensando sobre uma questão de efeito físico, né? Hoje eu tive uma aula do PACEM, né? Então foi percepção e aproximação. E aí aí eu fiquei pensando nisso, né? Nessa aula que eu tive, com a questão de efeito físico ou efeito intelectual, ou não tem nada a ver. Pelas sensações que você teve? Porque aí eu tive alguma sensação, não foram muitas, mas eu tive alguma sensação no meu corpo físico. Uhum. Aí, Então, voltando até no texto do Kardec, aqui na questão 188, né? Ele fala que uma variedade comum a todos os gêneros de mediunidade, aí podem ser tanto os médios de efeitos físicos ou morais, seria o sensitivo, o médium sensitivo, não é? O paciente serve para isso, para a gente ir desenvolvendo a nossa sensibilidade, começando a identificar o que é impressão nossa, o que vem do mundo espiritual, não é? Aquela ideia que vem na sua cabeça é sua ou não é, né? O paciente vai fazer com que a gente se desenvolva nesse aspecto. Dependendo do tipo de sensação que você teve, então, você está percebendo a aproximação espiritual. Vai mais ou menos no caso da energia que a Silvana falou. Você está percebendo a energia que o espírito emana ao chegar perto de você. Tá? Então, não seria o efeito físico. O efeito físico, Carla, para deixar bem claro assim, ele tem que ter o envolvimento do ectoplasma. Né? O ectoplasma, uma substância segregada só pelo organismo dos encarnados, por isso que os espíritos precisam dos médiuns, porque o desencarnado não consegue produzir ectoplasma, tá? E aí esse ectoplasma vai fazer o meio campo aí entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando você sente só a aproximação do espírito, você está identificando a energia dele, tá? Então aí não seria efeito físico, ok? Tem uma classificação que diz que o ectoplasma é externação do nosso fluido vital, né? Então, para ser fluido vital, a gente precisa estar encarnado para ter essa produção. Por isso que precisa do encarnado, né? Tem também de uma forma diferente nos animais, nas plantas, mas é outro tipo, tem outro nome, não é ectoplasma que se fala. Mas pode ser utilizado, mas é um fluido bem assim. Caso não tenha nada, você pode estar contribuindo com esse, mas você precisa do humano, que é mais intenso e mais propício para os efeitos físicos. Diga-se de passagem, Carla, que o passeio é desenvolvimento do médium. Passar pelas etapas para você usar a faculdade mediúnica de forma mais adequada. Vou usar essa palavra porque não lembro de outra. Então, o que acontece? Se você parar para pensar, todo mundo é médium, mas nem todo mundo está usando essa faculdade. E aí o treino, a disciplina, né? Vamos lembrar de Emmanuel dizendo para Chico que vale sempre repetir? O que tem que fazer para conseguir cumprir a missão? Disciplina, disciplina, disciplina. O que acontece? A maior parte de nós, eu acho que é isso que o Marcos falou, a maior parte de nós tem muita sensibilidade e nunca se ligou que isso é mediunidade. Uhum. Tanto que nos Estados Unidos eles não chamam muito de médium, eles chamam de sensitivo. A denominação para eles lá é sensitivo. Por quê? Porque, veja, é uma pergunta que eu faço. De que me importa saber essas categorias todas aí? Né? A verdade é essa, a gente está aqui estudando. Não, eu não estou desfazendo do codificador. Eu estou dizendo que Kardec didaticamente nos ajuda a entender tudo bonitinho, né? Olha, existem alguns assim, outros assim. Mas que me importa saber isso de cor? Eu não preciso saber isso tudo. Eu tenho que entender que eu posso utilizar isso para praticar o bem ou para praticar o mal. Essa é a coisa, assim, a coisa mais simples para mim que existe é essa. Não importa que tipo eu estou utilizando.
importa para que uso eu estou fazendo. É que a gente Então, tem que pensar assim, ó, mediunidade é como digital. Então a gente sabe que o Kardec, tudo que ele experimentava, ele relatava. Por quê? Porque eu vou lá começar a fazer o meu treinamento de desenvolvimento. É como uma digital. Então, um pode sentir frio, o outro vai sentir calor. Um sente um aperto, um sente um alívio. Então, ele listava uma série de coisas que acontecia, que ele vivenciou, e cada um dessas questões vai começar a compreender. Ah, será que eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo? Uma pitada disso, uma pitada daquilo? Mas a nossa mediunidade é única como a nossa digital. Para cada um, ela vai se processar de uma forma. Então, por que ele nomeia tudo? Porque ele, cientificamente, era o método dele, assim que ele fazia. E se eu vou utilizar disso para entender qual é a minha sensibilidade, qual é a minha sensação, eu vou conseguindo compreender que eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo. E dessa forma eu vou construindo a minha identidade mediúnica, né? E aí fica mais fácil de compreender, né? Assim, não defendendo Kardec nem acusando a Silvana, é só para a gente pensar dessa forma. mas talvez a Carla tenha pensado em efeito físico, porque a primeira coisa da percepção dos fluidos. Só que, pensa um pouco, a gente falou, fluido nada mais é do que energia, tudo é energia. Então, a percepção que você vai ter disso não necessariamente está ligado ao tipo de físico, de fenômeno físico. Mas pode ser que você seja uma médium de cura, e aí você já entrou em contato, ok, tudo bem, tá tudo certo. É interessante, não é? A Vanessa falou antes, a gente sempre quer colocar numa caixinha as coisas. A gente tem que abrir. É sempre isso? É 100% sempre isso? Não. Não. Por quê? Porque, de novo, será que tudo isso que nós estamos estudando, quando nós chegarmos no mundo espiritual, e aí a gente pega André Luiz trouxe o relato de todo o livro dos espíritos, como é que é no plano espiritual. Todo o livro dos médiuns, como é no plano espiritual. Porque o relato, né, agora eu não tenho nenhuma das obras aqui, né? Ainda não estou nas estantes. Se você ler o subtítulo das obras, todinhas elas, inclusive a que o Marcos citou, Missionários da Luz, é a vida no mundo espiritual. E aí é que é bacana. E ele não conseguiu relatar tudo porque não tem palavras no nosso vocabulário. Não tem palavras, não tem como compreender. Eu gosto do Inácio Ferreira, quando ele vai tentar relatar. Veja, ele está no plano espiritual, ele foi para outro plano espiritual e ele, como espírito, não conseguiu relatar como é que eram as coisas que ele estava enxergando lá. Que é aquele que, nossa, tem a capa linda azul, agora eu esqueci o nome. Eu só sei que ele vai relatar que ele foi chamado para ver, ele foi para uma esfera superior e ele dizia, mas eu não sei como descrever. As flores que ele estava vendo, inclusive. Ele não consegue dizer porque ele falou, não tem palavra para dizer. Então, como é que você vai descrever uma melodia do plano espiritual se as pessoas não curtem muito a melodia que se produz aqui? Né? Então, não é 100% de que é assim. Nós temos um relance. Eu acho que Kardec, para nós, né, sempre é a referência, porque ele estudou muito. E nós não estudamos ainda tudo que podíamos sobre o que Kardec fala. Sei, acho que daí fica essa coisa. Será? Porque o que acontece? Nós não queremos faltar com a verdade. É o que nós estamos estudando da nossa compreensão nesse momento, não é? A Ana ia falar e fechou o microfone depois. Não sei, acho que ela tinha alguma coisa e aí eu acho que a gente cortou ela. Porque passou o momento. Porque, na verdade, assim, estava se falando sobre vibração, entendeu? E aí eu ia fazer apenas um comentário. Mas eu acho que, de qualquer maneira, nós conseguimos vamos ter uma ideia
do que Kardec quis nos mostrar nesses dois itens, 187 e 188, né? Para a gente também não ficar muito direcionado só para frente, para a gente expandir mais, né? Quanta coisa que nós falamos hoje aí, que nós nos recordamos e que dizem respeito a isso, não é? Porque nós ainda temos dificuldade de sentir as coisas espirituais, ainda nós precisamos da matéria. É por isso que nós temos muita dificuldade de entender fluido, de entender energia. Quando se falou em vibração, por exemplo, né? Se colocou, como a Vanessa falou a respeito da pessoa, se era correto, se deveria fazer dessa forma ou não. Tudo depende da nossa emissão de energia, a energia que eu estou emitindo. Será que da forma que eu estou me emitindo, ela vai ser produtiva? Então, se de repente, em vez de eu direcionar por alguma coisa que não está dentro do planejado, do programado, vamos deixar livre, vamos apenas emitir aquilo e deixar que realmente seja feito melhor, não é? E é muito difícil para nós ainda queremos dar ordem para Deus. A verdade é essa, não é? Ó, tem que ser assim, e não é, nunca vai ser, não é? Ponto. A irmã Dufo, na obra Reforma Íntima Sem Martírio, eu acho que caiu como uma luva hoje de manhã para mim, quando eu peguei essa citação da lição 18 ou 19. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Gente, é fantástico. Só que nós não aproveitamos o quanto poderíamos sermos melhores. Porque a ideia é essa. Que médium eu sou? Que médium eu estou me propondo a desenvolver? E aí, assim, seguido, inclusive foi citado brevemente, mas quanto charlatanismo existe? Existe porque o médium se desvia da proposta, não é isso? O charlatanismo surge quando o desvio acontece da rota que era para ser seguida. Porque o médium não precisa produzir efeitos, ele só precisa evitar defeitos. E esse é o mais complicado para nós, que é a parte moral. Não adianta, gente. A gente vai fazer todos os programas e a gente sempre vai entrar para a parte moral, porque esse é o nosso objetivo. Como é que eu vivo no dia de hoje essa proposta de entender a mediunidade do jeito que Kardec estava trazendo lá? Como é que eu trago para os dias de hoje? É a parte moral que vai fazer a nossa amplitude da nossa capacidade de nos aperfeiçoarmos. Esse é o meu entendimento, por que estamos aqui estudando. Marcos, como é que está aí? Teu coração está satisfeito? Tua mente também? Sim, gostei bastante. Acho que a gente até extrapolou, né? Saiu do assunto um pouquinho aí. Saiu e ficou dentro dele, né? Um paradoxo aí que essas discussões em torno dos temas espíritas nos proporcionam, né? Achei ótimo. Para mim, tá ótimo. Então, Nilda, agora é com você. Então, vamos todos juntos vibrar muito amor, muito entendimento para o nosso planeta, para todos os seus seres, vibrar entendimento e luz para os nossos lares, amigos, familiares, e assim vamos agradecer a toda a espiritualidade que se fez presente a essa nossa reunião de hoje, tão elucidativa, que nos faz pensar e refletir que realmente precisamos trabalhar a nossa transformação íntima
e pôr em prática o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer a todas as fraternidades, vamos agradecer a Maria, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, e a Deus Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim o louvamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Que assim sejam, graças a Deus.